Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi Noye aqui no canal do YouTube. Que alegria, que honra poder mais uma vez estarmos juntos, né? Discutindo temas que abordem a questão da nossa educação. Toda quinta-feira, às 14 e às 20 horas, nós temos aqui no canal do YouTube atividades voltadas para educadores. Gostaríamos de pedir, então, para você que já está conectado, coloque aí no chat para nós de onde você está participando da nossa reunião. E também, se você está participando pela primeira vez, deixe o seu nome e muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bem, no tema de hoje, nós teremos uma roda de conversa com um tema bastante importante, que é cidadão que queremos formar. E para essa nossa roda de conversa, teremos a participação do preletor da sede internacional, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, preletor Luiz, e a todos que estão acompanhando esse programa maravilhoso, voltado para educadores. É uma grande alegria estar com vocês. Obrigado, professor. Seja bem-vindo. Teremos também a participação da preletora Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá! Olá, pessoal! Uma alegria estar aqui hoje, nessa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui compartilhando, né, com todos, com os amigos que estão aqui nos acompanhando. É uma honra. Obrigado, preletora Fernanda. Teremos também a participação da preletora Maria Isabel de Faria Sundim do Lago. Meus cumprimentos, preletor Luiz, nosso superintendente das atividades educadores, preletor Marcos Rogério, nosso superintendente das atividades preletores, preletora Fernanda Caielli, companheira da SEC, né, Comissão Executiva Central dos Educadores. É um prazer estar com vocês, né, é um prazer estar com todos e todas que nos acompanham nessa atividade. Muito obrigada. Obrigado, preletora, muito obrigado. E completando a nossa roda, teremos também a participação da preletora Maria Cristina Watanabe Arata. Muito obrigada. Obrigada a todos. É uma honra estar aqui, uma alegria com esse grupo maravilhoso e principalmente para nós falarmos um pouco sobre a questão da educação da vida, que
que é um assunto assim, muito importante, e compartilhar isso com todos é uma grande honra. Muito obrigada de estar com todos. Muito obrigada. Muito obrigado, preletora Cristina. Seja bem-vinda à nossa roda de conversa, à nossa atividade. Com certeza teremos aí momentos bastante emocionantes aqui, trazendo as nossas experiências, né, dentro da educação da vida. Bem, conforme foi anunciado, o nosso tema de hoje é cidadão que queremos formar, né? Então, vamos iniciar aí a nossa primeira rodada, né, da roda de conversa. Então, para dar início, preletor Marcos. Muito obrigado, preletor Luiz. Bom, é uma característica da própria Seiichi Noye e da filosofia em geral, né, pensar sempre o que é o ser humano, né, o que é o homem. Bernard Chalot, recentemente, escreve um livro, Educação ou Barbárie, né, onde ele faz uma retomada, né, das discussões pedagógicas que aconteciam na década de 1970 até 1980, e toda a conversa começava justamente qual é a visão que nós temos do ser humano, né, o que é o homem, né, no sentido de ser humano, o que é o homem, o que é o ser humano. E ele diz, então, que ele sente falta dessa discussão, né, porque a gente fica discutindo metodologias, fica discutindo uma série de coisas, e a gente acaba esquecendo, tá bom, mas qual é o ser humano que eu desejo formar, né? Qual é o cidadão que eu quero formar, né? E o Lauro de Oliveira Lima, que eu sempre cito, o próprio mestre Masaharu Taniguchi, tem um texto que ele fala, né? Homens que eu quero formar, né? Seres humanos que eu quero formar, no livro dos jovens. E o Lauro de Oliveira Lima também diz, né, que a ação do educador é muito mais uma ação de uma construção social, né? Ele não é simplesmente aquele passador de conteúdos, ele está, na verdade, realizando uma construção social. Então, essa é uma discussão extremamente atual e importantíssima que se faça aqui dentro da nossa roda de conversa sobre essa questão. Afinal de contas, qual é o ser humano que nós queremos formar? Nós temos a base para isso, está lá no livro dos jovens, enfim, está na literatura da Seiichi Noye, mas, resumidamente falando, para depois deixar aí para as colegas colocarem também, é um ser humano que baseia as suas ações a partir do seu caráter interior, dos seus valores interiores, né? Esses valores interiores, né, esse caráter que vai se constituindo, no nosso caso da Seiichi Noye, a gente diz, né, do caráter humano ao caráter divino, para expressar todas as qualidades de Deus dentro das nossas ações. Então, no fundo, esse é o cidadão que nós queremos formar, através desses valores que a gente pode dizer, valores divinos, compaixão, amor, solidariedade, compromisso com o outro, respeito, por aí vai. Que ótimo, que ótimo. Muito obrigado, professor. Bom, Fernanda? Estava aqui ouvindo e a gente vai construindo todo o pensamento, pensando, né? O quanto é importante essa reflexão, essa discussão, e a gente trazer, acho que para uma coisa, para não ficar também só nas esferas das ideias, né? Então, às vezes, nos perguntam, isso é muito bonito, mas como que a gente vivencia, né? Então, é trazer isso para o nosso cotidiano, e o pessoal sempre pergunta, talvez pela minha formação, né? Mas o pessoal sempre me pergunta, o que é o caráter, o que é personalidade, né? Que a gente fala tanto que quer formar, e aí vai em consonância até com o próprio mestre Masaharu Taniguchi, quando fala da nossa atmosfera pessoal, né? Daquilo que a gente emana, daquilo que a gente vibra, que começa com o que a gente pensa, né? O nosso pensamento que vai dirigindo os nossos atos, as nossas palavras, e forma o nosso hábito. Formado o hábito, né? Ele é alimentado pelo caráter, mas embora a gente traga essas características, não é uma coisa pronta, né? Que o pessoal fala, nossa, aquela criança já vem com uma personalidade, com um caráter, nossa. Não, né, gente? Ela é influenciada pelo meio e influencia ele. Então, se a gente quer trabalhar esse caráter, a gente tem que ir nessa raiz, né? Naquilo que eu estou pensando, até se for criar novos hábitos, que eu acho que a gente vai discutir hoje, mas é muito importante a gente trazer isso,
para as reflexões dos educadores, da gente, né? Quando a gente às vezes observa e aponta, fala, nossa, aquele menino, aquela garota, nossa, olha que gênio, né? Às vezes falo gênio forte, para amenizar. Mas é trabalhar essa via de mão dupla também, né? Acho que quando o preletor Marcos colocou, até o próprio educador Lauro de Oliveira Lima, falando dessa questão do social, né? A pessoa não está pronta. E a gente comunga desse pensamento que a gente, enquanto seres aqui viventes no plano fenomênico, a gente é influenciado e influencia o meio. Então aqui um pouco nosso papel. Vou parar de falar, depois você vai me direcionando, Luiz. Vamos ouvir as nossas amigas aqui. Ai, que legal. Na conversa, né? Não para mais. Como diz o nosso mineirês, né? A prosa que vai longe, né? Tá certo. Isabel? Bom, vou pegar um gancho disso que a Fernanda falou sobre a questão de como que você vai fazer isso na prática, né? Então, na questão do diálogo, eu gosto muito, eu vou citar um relato, a gente não pode entrar em muitos detalhes, o relato é longo, do livro Ciência da Oração, do mestre Masaharu Taniguchi, que ele conta de uma orientação que a senhora Terre-Human fez a um homem que estava com a vida dele toda de cabeça para baixo, né? Aquela vida corrida, mal dialogava dentro de casa, o café da manhã atabalhoado, sai correndo, bate a porta, pega um carro já velho, vai para um trabalho que não gosta, imagine, né, o humor, né, a situação. Mas aí acontece que quando ele vai receber a orientação, né, dessa senhora, ela orienta que ele agradeça, né, todas as coisas e que todo o trabalho que ele faz é um trabalho para abençoar a família e que no café da manhã ele converse com a família, com os filhos, sobre como que aquela comida chegou na mesa e vai agradecendo e etc. Então, é interessante que quando ele põe em prática, daí a questão do colocar em prática, né? Quando ele coloca em prática no café da manhã aquela conversa com os filhos, falando dos agricultores que plantaram, que chegou a aveia e fez o mingau até a mesa do café. Nesse processo, ele descobre o seu verdadeiro talento. Né? Como o diálogo é importante, né? Então, ele começa depois a comentar sobre a madeira, como é que ele faz uma mesinha onde estava o abajur, a esposa se surpreende com o conhecimento que ele tinha sobre isso e vai despertando nele um talento que ele já nem sabia mais, que ele tinha um desejo que ele havia tido de ser um dia um marceneiro, ter uma marcenaria em casa, e vai fazer um curso, né, noturno para aprender a lidar com os artefatos de madeira. Então, a partir daí, esse ser humano, né, que coloca em prática o diálogo já dentro de casa, a partir, né, do dia a dia com a família, tudo vai se construindo a partir do dia a dia. Eu acho muito interessante esse relato. Muito obrigada. Que ótimo, que ótimo. Excelente contribuição, Isabel. Cris? Eu acho que esse diálogo que a gente vai fazendo, né, a gente vai trazendo algumas questões bem importantes, né? A questão do cidadão ético, né? A princípio parece que é uma ação que você vai desenvolvendo no dia a dia e você vai sendo classificado como cidadão ético, né? Como se fosse algo assim externo, né? Uma ação que você vai fazendo e todo mundo olha e diz, olha, é um cidadão ético porque ele faz tais e tais ações. Mas a questão da reflexão, que acho que vocês já começaram a trazer, é a questão de você se colocar no momento reflexivo, né, e você se olhar para ver em que ponto, né, essas mudanças realmente aconteceram internamente. Então, por exemplo, você fala assim, mas eu faço isso, eu separo o lixo, eu trato bem as pessoas, mas talvez seja uma ação que eu esteja apenas copiando de alguém porque eu achei muito bonito. Mas talvez isso ainda não seja uma vivência minha. Né? Então, essa questão do cidadão ético, a gente precisa, antes de fazer bonito o que todo mundo faz,
É olhar e dizer assim, será que eu sou esse cidadão ético, ou será que eu estou desenvolvendo os princípios, né, para ser esse cidadão ético, né? Então, tudo isso parte do princípio daquilo que a gente fala dentro da Seitanoye, que o homem é filho de Deus e ele é perfeito, né? Mas estamos num grande processo de treinamento, né, para que nós possamos nos, vamos dizer assim, conectar, que nós possamos encontrar essa nossa imagem perfeita e maravilhosa. Então, é um treinamento. O professor Masaru Taniguchi fala que nós estamos em constante treinamento para descobrir essa beleza, para descobrir essa questão desse ser humano maravilhoso e perfeito, né? E isso é um processo que ele diz que isso pode levar vidas e vidas, e a gente está todos os dias, né, aprendendo essa questão dessa formação. Então, eu vejo que não é uma questão assim, eu sou ou deixo de ser. Eu estou em processo de, né, constantemente, e sendo assim, exemplo, e sendo também aquele que fica observando e aprendendo dos demais aquilo que é, assim, puxa, que maravilhoso, né? A gente vê a consonância dos belos atos e a gente sente assim, nossa, eu também posso fazer. Isso vai nos desenvolvendo na convivência com as pessoas, né? Muito obrigada. Que ótimo, Cris, que ótimo. Bem, eu queria resgatar, né, um pouquinho lá do início dessa roda, quando o preletor Marcos fala da questão dos valores, e talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo nesse momento agora, nem seja educador, né, não seja professor, mas também da grande contribuição que nós pais podemos dar. Aqui, por exemplo, na nossa roda, nem todos são professores, mas todos nós somos pais, né? E eu queria também, como a Isabel, ilustrar aqui, trazer um exemplo, não do livro, mas da minha vida pessoal. Nós temos um filho, né? Eu e a minha esposa, o Vitor hoje está com 13 anos, e eu queria trazer um exemplo do Vitor, porque a gente vai educando os filhos, e de quando em quando surge uma perguntinha lá no meio do caminho, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que, né, a educação que está sendo dada... bom, enfim, aí um dia estávamos na academia de Biúna, nós três, eu, a Mari e o Vitor. O Vitor tinha acho que uns 6 anos, se eu não me engano, e aí ele estava no Espaço Querubim e a minha esposa disse assim, Luiz, tem que pegar o Vitor lá no Espaço Querubim para dar almoço e eu não posso ir lá agora. Eu falei, não, pode deixar que eu vou buscar o Vitor. Quando eu cheguei no Espaço Querubim, o Vitor falou assim, papai, hoje aconteceu uma coisa muito chata aqui no Espaço Querubim. Aí você já fica, meu Deus, o que será que aconteceu, né? Falei, o que houve, filho? Ele falou, um amiguinho se machucou e foi levado para a enfermaria. Aí eu falei, filho, mas vamos acreditar que se Deus quiser não foi nada grave, enfim. Aí saímos do Espaço Querubim, a caminho do refeitório, a coordenadora do Espaço Querubim vinha vindo com um amiguinho. Quando nós cruzamos com eles, o Vitor virou para o menino e chamou ele pelo nome e falou assim, você melhorou? Aí os dois ficaram ali segundos, né? Ele falou, ainda está um pouco dolorido, mas eu estou melhor sim. Muito obrigado, Vitor. E descruzamos e fomos... Quando a gente andou ali, né, uns 2, 3 passos, eu parei o Vitor, me abaixei, né? Fiquei na altura dele e falei, filho, que coisa linda que você fez. Você se interessou pelo seu amigo, você por um momento até, eu percebi que você sentiu a dor dele, isso é muito lindo, parabéns, Vitor, hoje você me encheu de orgulho, né? Então, eu me lembrei, enquanto, né, cada um de vocês dava a sua primeira contribuição aqui na roda de conversa, para dizer assim que realmente na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos educandos, muitas vezes a gente tem que corrigir, sim, mas muitas vezes a gente tem que elogiar também, né? Essa foi uma ação, por exemplo, que eu precisei, sim, mostrar para o Vitor da alegria que eu estava sentindo, da emoção dele ter se colocado no lugar do coleguinha, né? Então, foi bem bacana, assim. Muito bem, vamos lá. Continuando aqui, né, com essa nossa prosa, queria que a gente falasse também um pouquinho mais assim sobre essa questão que a Cris trouxe, que acho que
bem bacana, assim, né? De reflexões que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, né? Da nossa caminhada na educação dos nossos próprios filhos ou dos nossos educandos, né? E o professor Marcos tem uma experiência bastante grande, né, na aplicação da educação da vida, e queria que você falasse um pouquinho mais aí para a gente, professor. Dentro disso que você traz, né, dessa questão desse aprendizado, talvez me ocorre a falar um pouquinho sobre o aprendizado mútuo, né? E entrando naquilo que a professora Cris falou. A questão também, dentro da área de educação, ou dentro da nossa vida, né, está bastante, na verdade, nesse sentido, assim, né, qual é o objetivo que eu tracei para a minha própria vida, para a minha própria existência, né? Quando a gente fala em desenvolvimento do caráter, desenvolvimento da personalidade, às vezes a gente fala, você está se desenvolvendo espiritualmente, né? Mas eu vejo que o mestre também usa esses termos, a Seitonê usa esses termos, mas também usa muito assim, o desenvolvimento do caráter, porque é uma coisa mais palpável, mais clara, né? Quer dizer, eu estou aqui para desenvolver o meu caráter, né? A minha personalidade. Quando você coloca isso como meta, como objetivo, né? Eu quero, né, deixar esse plano aqui melhor do que eu cheguei nele, né? Como pessoa. Isso primeiro mostra o quanto você se valoriza, o quanto você se ama, né? Inclusive a ética da Seitonê, ela se pauta nisso, parece alguma coisa estranha, né? Amar a si próprio em primeiro lugar. Aí depois você pode estudar como assim amar a si próprio, não no sentido egoísta de ser, né? Mas quando você se ama, você sente amor por si mesmo, você começa a olhar o outro como o outro e você são uma só vida, você também começa a olhar o outro com este próprio amor. Você deseja para o outro aquilo que você deseja para si. Então, é uma relação bionívoca, né? Ela nunca está desconectada. E as palavras que a gente utiliza, às vezes, na impressão eu e o outro, ela e ele, não, somos unos, né? Então, aquilo que eu faço de bem para mim, eu faço de bem para o outro e vice-versa. Então, talvez aí seja justamente essa percepção que nós temos que ter com relação aos nossos filhos, o que eles vieram nos ensinar, o professor aqui, o Canua, fala isso sempre nos livros dele, né? O que nós podemos aprender com eles, e com relação também aos nossos educandos, né? O que eles também podem nos ensinar no sentido de melhorar a nossa personalidade e nosso caráter. Então, é um desenvolvimento mútuo. Aquele que está diante de mim é o meu espelho, não no sentido de um castigo em si, mas no sentido de, opa, peraí, deixa eu olhar a minha própria alma, a minha própria personalidade e ver aquilo que eu posso melhorar como pessoa. Então, como exemplo, né, porque acho que é sempre bom dar exemplos, né, uma vez nós estávamos numa viagem, uma das minhas filhas reclamou, falando, esse aqui é horrível, tá aqui, é uma porcaria, né. E aí eu parei para pensar antes de avançar no pescoço, né? A gente fala avançar no pescoço. Eu parei, falei, bom, mas espera aí, o que eu posso aprender com isso? Aí eu fui lembrar, por incrível que pareça, né? Que eu fiz a mesma coisa com os meus pais. Uau. Não é castigo, a gente não olha para o castigo, é um ponto de reflexão. Meu pai e minha mãe já estão no mundo espiritual. E aí eu pensei, puxa, eu não sabia que doía tanto, né? Falar dessa forma. Então eu fiz uma reflexão, pensei nos meus pais, pedi perdão, né, pelas atitudes que eu tive, que ainda não percebi, né, quanto eu feri ou machuquei, etc. e tal. Depois, acalmado, eu conversei com as minhas filhas, porque também tem muito pai que fica passando a mão na cabeça do filho aí e tentando acobertar as coisas que os filhos fazem. Então, não é porque eu tenho essa relação que eu tenho que aceitar tudo que eles fazem e dizer não é não e ponto final, e depois a gente discute essa questão, porque hoje está me incomodando muito esse negócio. Ontem mesmo fui fazer uma caminhada e quase que o menino vai atropelado porque o pai não consegue dizer para o filho, para aí que eu estou chegando, espera, não consegue falar um negócio desse. Foi um outro rapaz que estava caminhando que chamou o pai e disse, escuta, segura esse teu menino aí, porque 2 segundos daí ele sai correndo para a avenida e morre atropelado. Ela teve que falar isso para uma pessoa, que o pai não consegue dizer para o filho, espera, né? Então, esse aprendizado, né, que a gente tem constantemente na vida, para nós, a Seitonê é a coisa mais importante que tem. Então, quando eu estou numa sala de aula, eu olho aquele ambiente, se tem alunos que estão me dando dor de cabeça, eu tenho que parar para pensar o que eles estão me ensinando e o que eu posso ensinar a eles. Esse é o caminho do desenvolvimento do caráter, como bem a Cris lembrou, né, e nós estamos, todos nós, em processo. Nossa, que forte isso, sabe, professor, que você traz para a gente. Quando você percebe assim, como isso dói, eu não percebi que isso
doía, né? Achei bem bacana, assim, essa sua contribuição. Muito bem. Fernanda, está aí quietinha, ouvindo? Estou ouvindo e pensando, falando, nossa, e é mesmo, né? Quantas vezes a gente observa na atitude dos filhos aquilo que eu já fiz, né? E a gente fala, meu Deus, mas ela não viu. Eu era adolescente, como é que ela vai ter visto, né? Eu ter agido dessa maneira, ter falado dessa forma. E isso me tornou uma pessoa muito mais paciente. Sim. Paciente, né, com as pessoas mais velhas, paciente com os meus pais, assim, mais atencioso no sentido de refletir, falar, nossa, né? E às vezes eu até falo para minha mãe, né? Falo, nossa, mãe, eu fui uma adolescente assim, e ela não vê, e ela fala, não, você é maravilhosa, você sempre foi uma filha maravilhosa, então calma. Eu falo, meu Deus, então eu acho que era dentro de mim, né? Porque eu vejo às vezes na atitude, né? Na forma como o outro se coloca, geralmente minha filha se coloca, que eu acho muito parecido com a forma como eu pensava, e eu até me assusto, né? Falo, gente, mas ela não viu. Então, é esse reflexo, né, que algumas pessoas até se assustam quando a gente fala isso, né, o outro é seu espelho, é o reflexo da sua mente, fala, eu não. Mas é uma oportunidade, né, da gente se rever e pensar e ajustar o que tiver para ajustar. Então, eu falo, nossa, eu fiquei mais paciente com o outro quando eu observo o comportamento. E às vezes as pessoas me falam, nossa, Fernando, você tem paciência com o adolescente? Eu falo, gente, eu adoro adolescente. De verdade, não estou mentindo, gente, eu adoro. Eu gosto de estar com adolescente, né? Quando eu comecei na psicologia, há muito tempo atrás, direto costurando o tempo, eu fui parar com os adolescentes, mas é porque, sabe quando você vai trabalhar? Eu ia na escola, quem eles não queriam? Ah, os adolescentes, 7º ano, 6º ano. Alguém Ok, tem lá que vou querer, eu. né? Cheguei na clínica, gente, aconteceu igual. Olha, tem aqui vaga, mas é para atender adolescente. Tipo, o que queria? No fundo era isso, pela talvez a nossa inabilidade em alguns momentos, né? Da gente lidar com toda aquela energia, com aquela formação, com o questionamento que a adolescência traz. E eu acabei adorando e me identificando. Então, vocês que me conhecem sabem que por trás desse carinha tem uma pessoa questionadora, que pergunta, que fala, que quer saber, que quer entender. Então, eu acho que uma característica minha é que eu me identifico com os adolescentes. E é engraçado, porque em cada reflexão que um traz, que às vezes é contundente, me faz imediatamente refletir o quanto eu posso não estar necessariamente externando. Mas às vezes a gente está pensando, ou já pensou em algum momento, né, dessa maneira. E isso é muito bonito, essa possibilidade que a vida nos dá quando a gente reflete sobre isso, né? De fazer esse ajuste quando eu convivo e olho com o outro, né? A gente conseguir mudar a nossa própria atitude, nossa própria forma de pensar. Parei, Luiz. Nossa, estou adorando. A gente fala, eu até brinquei com você, assim, né? Não sei se o áudio chegou aí quando você se reconheceu, assim, né? Gostar de trabalhar com adolescente, assim, alguém tem que gostar, e é mesmo, né? Não é? É igual trabalhar com idoso, não é todo mundo que tem perfil para trabalhar com idoso, criança, né? Não é todo mundo que tem perfil, mas que legal, assim, acho bacana. Isabel? Então, nessa questão do diálogo aí, né, meu tema, construindo caminhos, eu estou lembrando aqui de tudo isso que a Fernanda também falou, que já a Cris falou, o Marcos colocou a questão aí da conversa com os filhos, eu estou lembrando da nossa maravilhosa conversa que a gente tem do anjo com o querubim, né, das nossas sutras sagradas, e estou aqui com o canto em louvor ao Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, e que justamente eles fazem esse diálogo, né? O querubim curioso para saber, mas como é que é esse negócio? Então, do que a Cris falou, né? Nós estamos em processo.
Então, o querubim fala para o anjo: eu não vejo a perfeição no mundo, só vejo falhas, deficiências, etc. E o anjo, com toda a paciência, vai responder para ele: mas agora o fenômeno é o processo para a revelação da imagem verdadeira. Né? Se você quiser ver as coisas perfeitas agora, não vai ver, vai ficar irritado, vai ficar incomodado e não vai conseguir ver. Então, eles vão fazendo essa conversa, o anjo vai explicando essa questão, né? De como que a gente vai se formando, vai construindo, vai compreender a vontade de Deus, né? Para as nossas atitudes. E o mais interessante que a gente acha que uma vez a gente teve oportunidade num seminário, o preletor Luiz comentou de uma diretora de escola que ganhou de presente a Sutra e que ela falou... E essa conversa é a conversa do aluno com o professor, é pura educação. Olha que coisa bonita. E justamente, né, o mestre vai colocando assim, né, que o querubim baixou a voz e perguntou, o reverenciou e perguntou. Então, uma postura, né, vai colocando essa postura de um aluno que tem reverência, que tem educação, que vai conversar e procurar compreender as coisas da vida. Então, é importante nós trabalharmos, né, esse diálogo, que ele vai trazendo para nós essa compreensão da vida, da imagem verdadeira, né, e que a gente não se irrite com os fenômenos, porque eles são um processo, e é nesse processo que a gente vai se construindo. Não adianta querer fugir do mundo e ir lá para a montanha, que nem às vezes alguns monges querem fazer para achar que vai conseguir o aprimoramento? Não. O nosso aprimoramento se dá aqui e agora, nós todos juntos, né? Com todas as situações, com todas as condições. Muito obrigada. Que lindo, Isabel. Eu também, ouvindo você, eu me lembrei do trecho da Sutra que fala, né? Somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco, como projeção desse reconhecimento, né? Então, se a gente quer ver esse cidadão formado, a gente tem que primeiro reconhecer ele dentro da gente, né? Então, essa é uma contribuição muito legal da Sutra também, né? Aliás, a Sutra é assim, um grande aprendizado para nós, né? Eu sempre digo assim que cada linha da Sutra dá uma palestra de 40 minutos, né? De tão profundo que o negócio é, né? Tudo bem. Cris? Eu estava puxando aqui uma história bem antiga, aqui, que, Eita. Na verdade, quando vocês vão falando, né, vai trazendo assim, muitas reminiscências. E aí, eu lembro que quando eu entrei na Seita no Iê, eu era bem jovem, né, mas a gente tem uma tendência de, às vezes, buscando essa questão de ensinamento, dos pais, exemplos, né? E aí eu lembro que a gente tem a tendência, ou tinha a tendência de fazer muitas críticas, assim, fulano fez isso, está errado, né? Isso aí não pode acontecer, né? E aí, quando meu pai entrou na Seita no Iê, né? O professor Marcos conhecia o meu pai, né? Ele entrou de cabeça na Seita no Iê, né? E uma das coisas que ele falava, esse foi bem marcante na minha adolescência, ele dizia assim, ele falava assim, não, mas por que fulano fez isso, aquilo? Ele dizia assim, olha, deve ter uma razão para ele ter feito isso. Isso porque era pai, né, nos calava de certa forma para que a gente não desse uma continuidade naquilo que a gente estava falando, mas também trazia uma reflexão do quanto às vezes a gente é muito reativo, né, em relação ao que as pessoas são, ou as pessoas agem, né. Isso se tornou um exemplo para mim, no sentido de que essa questão que a gente fala do entendimento de que eu e o outro somos um, né, a gente vai aprofundando isso ao longo do tempo, de perceber que antes de a gente fazer uma crítica, a gente precisa realmente se colocar no lugar, né, e tentar entender o que é que está acontecendo, né, ou pelo menos não apontar os dedos de uma forma tão incisiva dessa forma. E, na verdade, essa vivência, né, com o meu pai, principalmente, né, me traz essa questão de fazer isso com os meus filhos, né? Então, de a gente não apontar os dedos, né, de não ficar falando dos outros, que é uma coisa, às vezes, tão comum, né, de, fulano, você viu, ciclano, fez isso, aquilo, não sei o quê,
mas que a gente sempre trouxesse essa questão, assim, se existe algo que está acontecendo, alguma coisa por trás também existe, e que a gente pudesse, então, parar para pensar um pouco e tentar entender, e não ser dessa forma tão, né, tão radical, assim. E aí, nós trouxemos isso na educação dos meninos, né, no sentido de que a gente não fizesse esse tipo de comentários, que a gente não ficasse falando dos outros, e que se esse comentário viesse, a gente sempre desse uma pequena cortada, assim, olha, vamos perceber que tem algo por trás, né? Antes de você fazer isso, tem que ter uma razão. E aí eu percebo na conversa dos meninos, né, da Karen, do Mark, que agora está mais com a gente, né, que sempre existe essa parada, assim, né? Fulano fez isso, e depois fala assim, mãe, mas acho que tem alguma coisa aí que está acontecendo com eles. E vejo principalmente no meu filho, né, no Mark, que é o mais novo, né, e ele, assim, ele fez 21, né, então, ainda que meio na adolescência, né, que a gente ainda fala que, mas que traz, assim, uma maturidade em relação ao olhar para o outro, né. E eu acho que essa formação de cidadão ético, ela vem, né, numa continuidade mesmo, né. Então, se a gente faz um papel correto, né, isso daí se torna um valor, assim, permanente dentro da pessoa, né, de forma que ela é quase indestrutível, ela é uma coisa que ela leva para a vida inteira, né. Então, isso, assim, hoje eu tenho, assim, hoje não, né, nesse momento que vocês trouxeram essa lembrança, me dá, assim, uma gratidão muito grande, né, pela formação que eu tive, né, graças a Seichonoye, não é só quando eu entrei, mas isso já vem antes, dessa questão, dessa reflexão sobre o ser ético, né, que o meu pai trouxe para mim. Então, eu sou muito grata mesmo, né, aos meus pais por isso, e que isso a gente pudesse, né, acho que a grande questão é nós conseguimos transferir isso, né, de uma forma que se conceba como futura geração mais ética, realmente como nós sonhamos, né, mas que isso parte realmente de algo seu, pessoal, de formação e de reflexão. Não é verdade? Muito obrigada. Que lindo, Cris, que lindo, maravilhoso, né? Ontem eu estava folheando o livro A Verdade, volume 3, e tem um trecho desse livro fantástico que o mestre fala, né? Da construção da base da nossa felicidade, e aí ele cita uma frase que a gente usa muito com os nossos alunos, com os nossos filhos, que é: não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Até aí, ok, essa frase eu usava muito com os meus alunos também, para dizer para eles, né, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Mas ali no livro, o mestre ensina a gente a pensar essa frase, ela é invertida. Ele fala que ótimo, ensine para as pessoas, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Mas ele fala, ensine também as pessoas a praticarem, faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. E eu achei, assim, muito legal, porque eu mesmo nunca tinha invertido a frase, assim, né? Muito bom. Bem, nós estamos, assim, né, amando aqui, estou aprendendo muito com vocês, mas o reloginho aqui está correndo, viu, gente? Então, nós vamos entrar aqui agora, né, numa última rodada, né? Onde nós teremos, então, a oportunidade de fazer as nossas considerações finais acerca do tema, né? Cidadão que queremos formar. Professor Marcos? Muito bem. Começa comigo, né? Eu queria ser o último, porque aí você vai pegando as ideias do pessoal todo, assim. É sempre melhor, né? Eu acho que no resumo, né, que todos nós falamos aí, a professora Cris também fala, é essa questão dos exemplos que nós vamos deixando, né, das nossas próprias atitudes, como pais e como educadores. O professor Masaru Taniguchi sempre nos diz a respeito dessa questão, né, de educar pelo exemplo. A gente sabe disso, né? Então, era comum a gente, dentro de escola, os alunos dizer, parece que eles captam a atmosfera dos professores, né? Então, eles sabem quando os professores, por exemplo, as professoras são incoerentes, né? Elas cobram uma coisa do aluno, por exemplo, mas não fazem. Né? Então, eu já convivi com educadoras assim que exigiam, né? Não, porque ele tem que estudar, porque ele tem que estar, porque ele entregou a lição, porque ele não sei o que lá, faz aquele baita sermão,
Aí, quando chega na hora dos horários de trabalho pedagógico, leram o texto? Não li, porque não dá tempo, porque eu não consigo, porque não dá, porque eu não faço, né? Então, a gente que tem esse olhar da Seitione fala, veja só, né, como é que a gente pode cobrar do outro aquilo que a gente não faz na nossa própria vida. Essas incoerências, como nós sabemos, e hoje até a própria ciência já tem avançado nesse sentido de tentar entender como os pensamentos eles vão viajando, né, e as pessoas vão intercambiando esses pensamentos, a gente já logo vai se provar realmente mais claramente que as mentes se comunicam, né? Essa energia vai se captando. Então, como a Cris mesmo falou, não adiantava a Cris falar assim, eu vou imitar o que meu pai falou, né, porque é muito bonito, eu vou imitar isso, né? Eu conheço a Cris há muitos anos já, e sei que ela é uma praticante de verdade, nesse sentido, né, da educação da filha. Aliás, ela fazia palestra amamentando. Uma vez nós estávamos com acho que era a Karen, né, Cris, que você estava aqui com ela aqui, né, pequenininha de colo, aí ela começou a chorar, a gente com ela no colo, assim, não, traz aqui que ela está com fome. Aí ela, a Cris fazendo palestra, começou a amamentar a Karen. Então, aquilo é um exemplo para nós, né, passeando, fomos ali no apartamento da Cris, lá em Recife, lá com as famílias, e Gilberto, o marido, né, não, vamos sair para jantar, lembra, Cris? Aí, não vai deixar todas as crianças sozinhas aqui? Deixa, Deus toma conta deles, não se preocupa não, eles vão ser um monte de molecada dormindo lá sozinho. Então, mostrava sempre uma coerência entre aquilo que ela falava nas suas palestras e o gesto dela, as ações dela, né? Então, eu acho que o cidadão que eu quero formar, antes de tudo, sou eu mesmo, né? Eu tenho que me formar como um cidadão, como um ser humano, né, de caráter. O professor Katsumi Tokuhisa, no livro Todos Podem Ter Sucesso, ele fala de caráter firme, né? Mas quando ele fala de caráter firme, significa de uma pessoa coerente, na verdade, né? Coerente entre aquilo que ele fala para o outro e aquilo que ele faz em si mesmo, né? Então, acho que essa é a lição que a gente pode, talvez, fechar, né? Justamente dentro daquilo que o Preto Luiz falou, né? Faça com o outro aquilo que eu quero que façam comigo mesmo. Muito obrigado. Obrigado, Sensei. Muito obrigado. Fernanda? Depois dessa reflexão, eu não sei se foi melhor ou se foi pior, porque a gente vai refletindo e pensando, né, o quanto é importante, às vezes não sempre, né, a gente ter na nossa atitude primeiro, né, aquilo que a Cris trouxe que a gente colocou de apontar o dedo, na fala da Isabel, quando ela traz a sutra do querubim, a gente fica pensando, olha, quantas vezes fala, vou explicar de novo. Posso não falar, mas a gente pensa, meu Deus, eu já falei 3 vezes, a pessoa não entendeu. Aí a gente lembra da sutra, fala, nossa, né, o anjo estava ali na sutra inteira, o querubim lá perguntou de novo, e ele pacientemente explicou novamente. Então, quem sou eu para não explicar novamente? Porque é o processo da pessoa ir assimilando, né? E quantas vezes a vida faz igual conosco, né? Vai nos mostrando, colocando as pessoas no nosso caminho, colocando as situações, para que a gente reveja aquilo que às vezes talvez eu não tenha entendido ou não tenha alinhado, né? Que essa coerência que o professor Marcos fala, aquilo que eu penso com o que eu sinto e com a forma que eu ajo. Às vezes a gente está aqui compreende com a mente, mas não trouxe para o nosso sentir, né? Não trouxe para o nosso ato. Então, quando às vezes está nas palavras porque está no intelecto, mas não está na ação, não está naquilo que eu sinto. E aí a criança, o adolescente, ele capta exatamente aquilo, né? E reflete na atitude dele. Então, a gente se trabalhar nesse sentido tem a ver com a autoconfiança, mas a autoconfiança de ser esse ser espiritual, né? Esse filho de Deus em potencial. Quer dizer, ok, eu vou superar essa situação, olha, isso está se apresentando na minha frente, para que eu possa também me melhorar, entre aspas, de me adequar, crescer com isso, né? Me conscientizar mais da minha própria
natureza divina quando a gente supera. Eu estava aqui ouvindo, falando, já dava para a gente falar umas 3 horas, porque a gente está aprendendo e refletindo com o exemplo de cada um de nós. Espero que quem esteja aqui conosco, nos acompanhando, esteja fazendo essas mesmas reflexões, né? Vindo da memória e se trabalhando, porque é dessa maneira que a gente vai fazendo também este alinhamento do sentir, né, com aquilo que eu estou intelectualmente aprendendo. Isso acaba, quando a gente faz esse alinhamento, isso vem de uma forma natural para a nossa ação, como esses exemplos da Cris, né, que o próprio professor Marcos contou, vai acontecendo de uma forma natural, né, na nossa vida. Então, eu fecho aqui com a palavra para o pessoal, olha, reflita nos nossos pensamentos, né, não só nas nossas ações, mas da forma como a gente está sentindo, né, e percebendo as coisas. Que às vezes a gente não está parando para sentir, né? Para ver aquilo que eu sinto e lidar com tudo isso. E muito obrigada, né, Luiz, pela oportunidade, mais uma vez, pela oportunidade tão rica aqui dessa troca. Já fiz estou aqui conversando e, gente, fiz anotações. Muito obrigada. Obrigado, Fê. Isabel? Olha, nessa questão de nós não nos melhorarmos, né, como a Fê estava falando, a Fernanda estava falando, mas nos crescermos e aprendermos, né? Teve uma frase que essa semana, estudando o livro dos jovens, me calou muito. Foi a seguinte, está no prefácio. Sermos felizes é, portanto, um grande ato de caridade para tornar feliz o próximo. Então, ó, se eu não sou feliz, como é que eu vou ficar empurrando lá para o outro? Ah, você precisa ser feliz. Ó, né? Faça o diário do relógio de sol, escreva as horas que brilham para você. Mas se eu não estou fazendo essa prática e não estou sendo de fato feliz, eu não vou praticar esse ato de caridade para tornar o outro feliz, né? Então, é preciso que eu seja feliz. Então, eu estava comentando ontem que teve uma fase na minha vida que eu não me julgava no direito de ser feliz, porque eu olhava o mundo ao meu redor e via tantas infelicidades, falava, nossa, eu não posso ser feliz, não tenho esse direito. Como que eu vou ser feliz se as pessoas estão sofrendo, alguns passando fome, outros doentes? Não, eu não me julgava com esse direito, era muito difícil para mim. E aí, quando eu conheci o ensinamento da Seicho Noye, e agora, olhando essa frase do mestre aqui, calou muito fundo, né? Nossa, eu devo realmente ser feliz. Então, nós, com o nosso sorriso, com a nossa felicidade, estamos praticando esse ato de bondade de tornar feliz o nosso próximo. Então, é importante que, mesmo dentro das situações que a gente está vivenciando, né, fenomenicamente falando, né, com dificuldades, ainda vivenciando as questões da pandemia, mas sermos felizes, né? Porque a nossa vibração de felicidade vai eliminar as vibrações de dor, de tristeza, de sofrimento, que também estão aí simultaneamente convivendo com as vibrações de Deus, né? Então, vamos ser felizes captando essas vibrações de Deus na nossa vida. E aí, trazemos aqui na Terra como no céu, né? Como fala a oração. Muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aí, amigos, companheiros de fé. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu, Isabel? Que lindas contribuições. Obrigado. Cris? Então, ouvindo o que a preletora Maria Isabel estava falando, né? Ela estava falando sobre a questão do ser feliz, né? E aí a gente percebe, assim, talvez que, assim, se tornar um cidadão ético seja uma questão tão complicada, difícil, né? E aí eu trago, assim, eu lembro que eu estava ouvindo uma palestra do preletor Roberto Quito, né?
quando ele fala uma questão que parece tão simples, ao mesmo tempo complicada, de que essa perfeição já existe dentro de nós, né? Então, basta extrair essa perfeição. Então, na verdade, todos, eu concluo, né, que todos nós, na verdade, somos éticos, né? Em potencial, somos éticos já, né? Agora, a questão é nós vencermos a nós mesmos, né? Eu acho que isso que o professor Masaru Taniguchi fala, e ele fala do combate entre o bom e o mau pensamento, né? Toda hora, assim, eu tenho um bom pensamento, eu tenho um mau pensamento, eu tenho um bom pensamento, eu tenho um mau pensamento, e quando eu tenho um bom pensamento, fico feliz, quando eu tenho um mau pensamento, eu não fico muito feliz, não é verdade? Então, assim, a questão essa luta, né, vamos dizer assim, faz com que eu comece a ser bastante seletivo naquilo que eu gostaria de pensar. Então, é um exercício diário, né, para que a gente esteja sempre focado no bom pensamento, e que isso daí vai fazendo com que eu vá me aproximando dessa imagem, que a gente chama de perfeição de imagem verdadeira, né? Então, tem na Sutra uma frase que eu acho tão bonita, que eu tento colocar isso na minha vida prática, que ele diz assim, é você ouvir a sua voz interior e escutar assim, muito bem, né? É você ouvir esses parabéns de você mesmo, dizer assim, nossa, você fez a coisa certa, né? Exato. E aí você se sentir feliz por isso, né? Então, assim, na verdade, isso já está dentro de você. Agora, basta que você faça, né, diariamente, todos os momentos, essa escolha, né? Que voz você gostaria de ouvir de dentro de você? Então, assim, isso talvez não seja muito bom agora, porque parece que não tem muita vantagem, mas eu vou fazer. Só que a hora que você faz, às vezes dá trabalho, às vezes, né, muita preocupação, às vezes você tem que correr atrás, e depois você termina, você escuta assim, puxa, você fez a coisa certa. Poxa, parabéns, aí você fala, nossa, que legal. E isso lhe traz a sensação de felicidade, né? É uma coisa assim que não tem preço, né? Por quê? Porque você ouviu a sua voz interior, que é ligada, que é a questão da imagem verdadeira, que é Deus, né? Então, isso eu tento fazer, eu quero fazer isso, não estou contando, mas se eu fizer, eu vou ficar muito feliz, então vou lá fazer. Aí quando eu termino, poxa, que bacana, que estou me sentindo feliz. Então, essa busca da felicidade, né, que a preletora Isabel fala, é você se ouvir muito bem, né? Você se ouvir no sentido da verdadeira intuição, do seu grilo falante, né? Que a gente fala, a brincadeira, né, nas crianças, ouvir sua voz interior e ouvir e fazer, executar. Quando você executa, isso reverbera em você, claro, e claro que vai reverberar nos seus filhos, na sua família, nos seus educandos, né? Porque você está feliz, né? Então, na verdade, basta você estar feliz com você mesmo, né? É uma alegria que a sua voz interior diz assim, você fez certo, você fez a forma correta. E aí você sai, você fala, nossa, que legal, né? Aquela sensação de leveza, aquela sensação... não tem preço, né, gente? Acho que não tem preço. Então, são questões de escolhas, né? Luta de bons pensamentos e maus pensamentos, você escolhe. Você quer pensar o quê? Então, se escolhe ali, você segue ali, e o resultado, com certeza, será maravilhoso. Eu queria muito agradecer a oportunidade hoje de estar com todos. Nossa, foram muitos momentos de reflexão, e sou, assim, profundamente grata a todos. Obrigada, professor Luiz, Marcos, Fernanda, Isabel. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Eu fico muito feliz também por poder compartilhar com os amigos, né, pessoas que eu admiro tanto, e agradeço a generosidade de todos vocês terem separado aí um tempinho na agenda, né, de vocês para virmos aqui bater esse papo, né, em relação a esse tema, que é a construção, a formação constante desse cidadão ético, né? Então, muito obrigado. E nós iniciamos, né, o programa com uma oração. Vamos encerrar também esse programa com uma oração. E eu gostaria de convidar o preletor Marcos Rogério, então, para fazer a oração pela paz mundial. Muito obrigado, então. Vamos ficar em posição de oração para realizar a oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas
com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado, fim da oração. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, né, durante todo esse programa. Muito obrigado. Se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, mande um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br e nós, então, responderemos a sua pergunta nos programas que vêm aí, né, os posteriores programas. Muito obrigado pela audiência, pela paciência, muito obrigado por estar aqui conosco, e toda quinta-feira, então, estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Preletor Marcos, preletora Fernanda, preletora Isabel, preletora Cris, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!